De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que lindo texto esse de João, capítulo 6, verso 40. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra. E a gente fica reavivado mesmo por esta linda palavra de Deus. Não é? Todo que vai a Cristo e crer nele vai ter a vida eterna e vai ser ressuscitado no último dia, lógico, se morrer. Se nós estivermos vivos quando Jesus voltar, olha que alegria, que coisa bacana. Eu espero isso, mas tanto faz, não é? O importante é estar ali. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui está o nosso YouTube, nosso canal no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT. É um nome comprido, mas vale a pena a gente guardar na mente, porque este canal, que você pode se inscrever logo após o programa, no intervalo, né, vai lhe proporcionar muitas bênçãos. Aí nós temos aí quase 290 mil pessoas nos seguindo ali, quase isso, né? Cada semana 1000 pessoas, um pouquinho menos de uma semana. Isso é ótimo para a palavra de Deus, ótimo. E ali tem pessoas magníficas, maravilhosas, como por exemplo a Selma Maia, que escolheu esse verso. Ela não diz de onde é, mas nosso grande abraço. Também queremos mandar um abraço forte aqui para Yara Almeida, de Salvador, Bahia. Eita, Bahia, hein? Como tem gente que nos assiste aí da Bahia. Também a Gil Gameiro, de Londrina. Olha aí, de Londrina também. Temos muita gente aqui que nos acompanha. Tem tantos nomes aqui que a gente fica até perdido, né? Mas um grande abraço para você que está aí no YouTube, para você que está às 6 da manhã nos acompanhando todos os dias, e às 3 da manhã, viu? O programa é madrugadeiro e tem muita gente aí que gosta de estudar a Bíblia logo no começo do dia ou de madrugada, né? Tem gente assim, pastor, eu assisto às 3, depois eu durmo de novo. E muita gente diz, aí eu já assisto às 6 também, depois repito às 3. A gente tem sede da palavra, né? Isso é uma coisa deliciosa. Quando eu começo a estudar aqui, eu aprendo muito. Antes de passar para você, eu aprendo bastante, porque a palavra não tem limite, não tem limite. E os anjos da esperança têm nos ajudado muito a pregar a palavra, através do rádio, da TV, das mídias sociais, dos cursos bíblicos, e pregando o evangelho em português e espanhol para todo mundo, viu? No Novo Tempo tem uma tarefa muito importante. Somos gratos a você, então, que é Anjo da Esperança, que apoia com suas doações. Se você quer também se tornar um Anjo da Esperança, aqui está o telefone. Basta ligar, ele vai aparecer durante a nossa programação. Anote, quando terminar o programa, no intervalo, você pode ligar. Então, falando em Anjo da Esperança, falando em doações, as doações para fazermos estes cursos bíblicos, são muitos cursos bíblicos, viu? Esse, por exemplo, Ensinos de Jesus, olha que maravilha, este material com 18 lições, o que Jesus ensinou sobre a oração, sobre o perdão, coisas lindas. Você pode encontrar aqui no final, tem um questionário. Se você responder o questionário e enviar, olha aí, você vai ganhar um DVD muito bonito deste curso mesmo, tá bom? Vale a pena aqui, um material preparado com muito carinho mesmo, ok? Então vamos lá. Nós temos uma vista rápida aí do capítulo anterior, 13, que começou a viagem através de Antioquia, não é? E nós vamos daqui a pouquinho pôr o mapa aqui para você ver também no próximo bloco, para a gente acompanhar esta viagem linda de Paulo, uma viagem maravilhosa. Logo após o intervalo, a gente vai continuar de carona com o Paulo, com Barnabé e com os seus amigos, conhecendo as lindas histórias da Palavra de Deus. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra. Agora vamos entrar no capítulo 14 de Atos, né? Na continuidade desta viagem, começa aqui no capítulo 13, de Antioquia, né? Depois para Pafos, lá, a capital do Chipre,
onde Sérgio Paulo se converte, né? Onde Bar Jesus se torna cego, pelo menos por um tempo, Barnabé e Saulo. Saulo é chamado de Paulo, deve ser o seu segundo nome ou alguma coisa parecida. Vão para Pafos, que é a cidade onde João Marcos desiste e volta para Jerusalém, né? Depois eles vão para Perge, depois de Perge eles vão para Antioquia, né? Uma viagem bastante grande, né? São mais ou menos 2.000 quilômetros da viagem toda, saindo de Antioquia e voltando para Antioquia. Mais ou menos 2.000 quilômetros, é muita coisa, né? Uma parte por mar, outra parte por terra também. Então lá em Antioquia, Paulo faz um discurso tremendo, muita gente queria que ele continuasse pregando, ele volta a pregar no próximo sábado, mas os judeus, por inveja, acabam prejudicando, expulsando não, né? Ele que se levantou, bateu o pó da sua roupa, né? Era um costume daquela época, quando não era aceito, e foi embora. Disse: olha, eu já fiz minha parte, vocês não querem, mas havia muita alegria. Nós terminamos com isso, havia muita alegria. Uns 80 quilômetros depois, ele estava já em Icônio, não é? E nessa cidade de Icônio, Paulo foi também na sinagoga, diz aqui o verso 1, né, falando de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus como de gregos. Então, os capítulos 13 e 14 é quando Paulo sai juntamente com Barnabé e vem a abertura para os pagãos. Então, além de pregar nas sinagogas, ele pregava para os gentios e estes se convertiam. Olha, deve ser uma coisa muito complicada, não é? Uma pessoa que nunca ouviu nada e vai receber a história de Jesus, não é? E entendê-la. É o Espírito Santo que faz esse trabalho. Bom, de Icônio ele fez muitos sinais e prodígios, diz aqui, os judeus incrédulos começaram a se levantar em todo lugar tinha esse tipo de perseguição, né? Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então eles faziam sinais, prodígios, pregavam por ali, e por causa da inveja dos judeus, já mencionada aqui no capítulo anterior, por causa desta inveja, então houve divisão. A inveja nunca traz unidade, né? Você começa a dizer assim: aqui eu não gosto daquela pessoa porque ela tem o que eu não tenho, eu quero ter isso e que espero que ela não tenha mais. A inveja é uma coisa tremenda. Eu já vi várias frases da inveja, né? Não tem inveja, trabalhe, né? Trabalhe, não tem inveja, trabalhe. Mas então eles houve um tumulto, né? Um tumulto por ali dos gentios e judeus com as autoridades para ultrajar e apedrejar Paulo. Sabendo disso, foram para Listra. Então vamos lá ver o mapa novamente aí, editor. Editora, negócio, temos uma editora. Então vamos ver, eles saíram dali e foram para a cidade de Listra. Desceram poucos quilômetros, uns 50 quilômetros mais ou menos, de caminhada. Então os 80 mais 50 ali depois, foram para Derbe, lá na pontinha desta viagem, né? E aí eles começam a voltar depois, tá? Mais ou menos de Listra até Derbe, dá uns 60 quilômetros, 60 e poucos quilômetros, onde eles anunciaram o Evangelho. Então, o Evangelho foi anunciado com toda a força nessa região de Derbe. Eles voltam para Listra, não tem muita informação ali desta cidade. Eles voltam para Listra no verso 8, tá? E costumava sentar certo homem, aleijado, paralítico. Conta a história de um paralítico. Então, aqui em Listra, vem uma certa desilusão. Então, em cada cidade, aqui uma palavrinha, né? Antioquia, decisão. Eles decidem, mandam 2 dos profetas e mestres para pregar o Evangelho. Então, vamos lá, vamos pregar o Evangelho. Depois, existe Pafos, uma dissimulação. Ali está o Barjonas, tenta prejudicar o Sérgio Paulo. Depois eles vão para Perge, a cidade da deserção. Ali João Marcos desiste e volta para Jerusalém. Depois Antioquia da Psídia, essa discussão toda, né, com os judeus da sinagoga e tal, e não teve muito o que falar ali depois.
Eles queriam, o povo queria que Paulo falasse, né? Mas Paulo disse, olha, então não dá mais, vocês não querem, mas eu já fiz minha parte aqui com vocês. E muitos ficaram felizes, os discípulos estavam felizes porque o evangelho estava crescendo. Vão para Icônia, a cidade da divisão. Muitos sinais, prodígios. Então aqui no verso 5 diz assim, tumulto dos judeus e dos gentios. Houve uma divisão, né? Uma divisão. Os gentios queriam ouvir a palavra. Olha que impressionante isso, né? Vão para Listra e tal, chegam a Derbe e vem aqui Listra, a cidade da desilusão. Houve uma desilusão por quê? Paulo cura um paralítico e começa primeiro a reação do paralítico à palavra. Paulo fixou os olhos nele, vendo que a sua fé poderia ajudá-lo a ser curado, o cura, pede para ele ficar em pé, né? Verso 10. Depois vem a reação da multidão. Primeira reação do paralítico à palavra, depois a reação da multidão ao que aconteceu com o paralítico. E eles começam a dizer assim, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Barnabé chamavam de Júpiter e Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra, Mercúrio é o que falava mais e tal. O sacerdote de Júpiter então trouxe já uns touros ali, os enfeitou para poder imolá-los como sacrifício, né? Com grinaldas, diz aqui o verso 13. Aí vem a reação dos apóstolos à multidão. Então, a reação do paralítico à palavra, a reação da multidão em relação ao que aconteceu, na relação da relação, que aconteceu com o paralítico. Depois, a reação dos apóstolos à multidão. Não, de jeito nenhum, nós somos... Não, o que vocês estão fazendo? Nós somos homens como vocês, nós também somos homens, verso 15. Senhores, por que fazeis isso? Há pessoas que adoram serem bajuladas, né? Pessoas que quando não têm um elogio público, assim, alguma coisa nesse sentido, ficam perdidas. Ficam perdidas. E aqui eles estavam, não do contrário, não, vocês não vão elogiar a gente, nem vão adorar a gente, que é isso? Paulo diz assim, olha, eu vim aqui para pregar o evangelho, para que vocês se convertessem ao Deus vivo que fez o céu e a terra. Então ele dá aqui uma elevada em Deus, não neles, né? Ele faz a chuva, as árvores ficam frutíferas, ele enche o vosso coração de fartura e alegria, esse é Deus. Então os judeus vieram de Antioquia e de Icônio. Olha, Antioquia e Icônio foram até Listra, em mais de 100 quilômetros aí de caminhada, foram para lá para prejudicar a pregação de Paulo e de Barnabé. Então, verso 20, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se, entrou na cidade, no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Ele vai para Derbe, então, né? Daí ele vai para Derbe, depois ele vai para frente. É muito interessante isso aqui, porque Paulo foi apedrejado. Os judeus foram para ele, criaram uma situação tão grande, como se ele tivesse morto aqui. Diz aqui, a reação dos discípulos a Paulo, levaram para fora da cidade. E aí eles vão para Derbe, e de Derbe voltam todo o caminho, né? Voltaram a Listra, Icônio e Antioquia. Então aquela idazinha rápida para Derbe, não tem aí muita informação. Ele fortalecia os discípulos e aí começam a retornar, né, pelo caminho. O verso 22, eles fortaleciam os discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É difícil, mas vale a pena. É difícil, mas vale a pena. Assim é a vida, é difícil, mas vale a pena. Nós não estamos aqui para sermos perseguidos, né? A gente não vai pregar o evangelho para ser perseguido. Olha, veja como eu estou sendo perseguido. Não, a gente vai pregar o evangelho porque deve pregar o evangelho. Nós não vamos em busca de uma perseguição. Nós vamos, na realidade, buscando ao Senhor a orientação do Espírito Santo para que as pessoas possam ter germinadas no coração as sementes da palavra que pode transformar a nossa vida. Só a palavra pode transformar a nossa vida. E só a palavra no coração pode fazer com que a tribulação nos dê uma linda experiência de vida. Como assim? Porque você desenvolve a paz na tribulação. A paz na tribulação, é isso.
E aqui então ele vem com esta palavra, né, para os discípulos que estavam ali, e ele passava, voltando agora, né, para Antioquia, lá da Síria, passava em cada cidade, fortalecendo a fé das pessoas. Olha, fiquem firmes, vocês vão ser perseguidos, mas não desistam. E ele começou a colocar presbíteros, líderes nas igrejas, aqui como a palavra grega está indicando, na volta. Bom, eles foram para Antioquia, da Síria, de uma Antioquia a outra são 470 e poucos quilômetros. Aí ele fecha um ciclo de quase 2.000 quilômetros nesta viagem, de 2 anos e meio, mais ou menos. E ali chegando em Antioquia, eles estavam com um dever cumprido, chegaram, viram a igreja reunida, e não tinham parada de jeito nenhum, né? E relataram todas as coisas que Deus fizera com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Isso foi o título que nós demos aqui para o 13 por 14, né? As portas se abrem, Deus abrindo as portas entre os gentios, e eles contam essas bênçãos, e contam assim, coisas que fizera Deus com eles, não que eles fizeram com o Senhor, Deus fez com eles. Essa é a linha, né? Deus faz conosco, Deus toca no nosso coração e nos leva a fazermos as coisas através deles. Vamos dar uma olhadinha no mapa rapidamente aqui para ver esse trajeto todo aqui. Então, saem de Antioquia, vão para Chipre, em Pafos, tem lá o mágico Elimás, né, Bar de Jesus, né, filho de Josué. Ali em Pafos, Sérgio Paulo se converte, o procônsul, maravilhado, e o coitado do Elimás aí acaba ficando cego, porque ele só prejudicava. Então eles sobem, vão para Perge, de Perge eles sobem para Antioquia da Psídia, ali conversam, fazem ali um trabalho muito lindo, os judeus sempre perseguindo, eles entendiam o que Paulo falava, sentiam inveja que Paulo arrebanhava, chegava já arrebanhando o povo. Muita gente, fique próximo sábado, fale conosco. E os judeus invejosos destruíram. Alguns, claro, os judeus estavam firmes, né? Mas os gentios e os judeus estavam felizes. Nessas sinagogas, vários gentios se convertiam ao judaísmo. Né? De Antioquia ele vai para Icônio, de Icônio para Listra, Derbe, volta todo o caminho agora, até chegar em Antioquia da Síria novamente. Então, um mapinha que você viu aí rapidamente, só para a gente ter uma ideia. E ao chegar ali em Antioquia, eles continuam para Jerusalém, depois de contarem para a igreja, animarem. E em Jerusalém tem um assunto muito sério que a gente vai ver amanhã. Um assunto que poderia manchar a unidade da igreja que recém estava começando, entre judeus e gentios. É um tema muito importante. Mas o que a gente pode tirar desse tema aqui? Pode ser difícil, mas vale a pena. Vale a pena pregar o evangelho, ser cristão. Seguramente alguém não vai gostar disso, por causa de Satanás. Ele tem agentes que vão tentar desanimar você da vida cristã. Falta de emprego, saúde, crítica, perseguição. Fique firme e conte as maravilhas que o Senhor está fazendo através de você para as pessoas. Ele vai te usar, vai usar você, digo melhor, como usou a Barnabé e Paulo. Vamos orar? Pai querido, nós queremos ser usados pelo Senhor. Que maneira ousada Barnabé e Paulo faziam a pregação do Evangelho. Expulsos aqui, bem recebidos ali, não elogiados aqui, elogiados a ponto de quererem fazê-los deuses, mas eles não aceitavam, porque a honra e glória era para o teu nome. E eles enfrentam agora em Jerusalém uma nova etapa da igreja cristã. E nós vamos ver isto amanhã. Mas que o Senhor nos abençoe, que possamos saber que às vezes é difícil, mas vale a pena. E nós devemos dar honra e glórias ao teu nome. São várias lições que podemos tirar deste capítulo, desses 2 capítulos dessa primeira viagem. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Você fica agora com um resumo para o YouTube, a gente para por aí, mas na TV a gente continua com a música e até amanhã.
Alguns meses atrás, fui até um programa da igreja que aconteceu em um ginásio no qual um grupo musical gospel viria se apresentar. Conhecido pelas belas músicas cristãs e pela qualidade vocal, o grupo fez uma bela apresentação. Porém, o que me chamou a atenção é que no final do programa havia uma fila enorme de pessoas duelando para tirar fotos com os músicos. Curioso, eu me aproximei da pequena multidão e fiquei impressionado ao me deparar com pessoas chorando e gritando desesperadas por um pouco de atenção daqueles artistas. Aquela cena revela um lado triste que existe dentro da religião, a tendência que temos de idolatrar pessoas no lugar de Deus. Algo parecido aconteceu no capítulo 14 do livro de Atos. Nesta sessão, a Bíblia apresenta Paulo e Barnabé realizando um milagre na cidade de Listra ao curar um aleijado, o qual era paralítico desde o nascimento. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica dizendo: "Os deuses em forma de homens baixaram até nós, a Barnabé chamado Júpiter e a Paulo Mercúrio." Júpiter e Mercúrio eram deuses dos gregos, chamados assim pelos romanos. Também era conhecido como Zeus e Hermes pelos gregos. Zeus era considerado o Deus supremo, e Hermes o mensageiro ou o porta-voz de deuses que descia na terra para trazer notícias celestiais. Perto de onde os apóstolos estavam, havia um templo no qual as pessoas adoravam a Júpiter. E ao saber da notícia, prontamente o sacerdote trouxe sacrifícios como forma de adoração. Neste momento surgiu a nobreza dos apóstolos. Diante da situação, eles poderiam se aproveitar para ganhar fama e prestígio da multidão. Porém, eles sabiam que toda a glória, honra e adoração pertencem a Deus. Veja a postura deles descrita no verso 15. "Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há." Sabe, me chama a atenção a fala dos apóstolos. Mesmo diante da glória e do sucesso, eles não se esqueceram que eram humanos. Isso é importante porque é muito comum elevarmos pessoas famosas a um patamar sobre-humano, colocando-as em pedestais perigosos. Mas a verdade é que, no fundo, todos somos seres humanos, com lutas, sofrimentos, fantasmas, traumas e batalhas pessoais. Por isso que jamais deveríamos deixar com que o sucesso passageiro deste mundo feche nossos olhos para quem realmente merece toda a glória: Deus, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há.